Shalom, meus queridos e amados irmãos, graça e paz, aqui pastor Ilmar Sattler César, ADEF Caldas da Rainha, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, fundada e dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira, mais de 30 igrejas em 7 países, falando aqui pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o nosso seminário da ADEF. Também falamos como membro do Conselho de Educação e Cultura da nossa convenção das Assembleias de Deus Fogo para a Europa, né? Como a ADEF que chama. E também, meus queridos, pelo nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, fundado em 1992 em Minas Gerais, lá na cidade de Lajinha, que fica na zona da Mata Mineira, leste e sul capixaba, onde trabalhamos ali durante 35 anos, e o seminário nosso tem 31 anos, completou agora em fevereiro de 2023. Nós trabalhamos ali naquele Ministério Tabernáculo durante 35 anos, em vários cargos. E agora estamos aqui na Europa servindo a Yahvé. Estamos ministrando as aulas aqui de Pentateuco, Êxodo. É um curso de especialização bíblica, uma pós-graduação, uma coisa mais profunda, mais pormenorizada. Estamos estudando a primeira matéria do livro de Êxodo, que é Moisés inicial, e depois a segunda, Moisés final. E nessa matéria nós estamos vendo a vida de Moisés, aquele homem libertador de Israel que viveu 120 anos, teve 7 fases na vida dele. Na aula passada vimos as desculpas de Moisés diante do chamado de Yahvé lá no Monte Horebe. Hoje veremos o retorno de Moisés para o Egito, Êxodo 3, 18 a 31. Veja então, depois daqueles sinais miraculosos, que ele vê a sarça pegando fogo, ardendo, não se consome, Deus fala com ele, ele arruma várias desculpas, mas acaba que Deus o convence a voltar, ele chega até Jetro e não fala para ele de nada daquilo. Ele falou, o faraó que me perseguia morreu e eu tenho saudade do meu povo, eu quero voltar. Ele não conta para o Jetro, que é sacerdote de outra religião. Jetro não é sacerdote do Altíssimo, igual é Melquisedeque, não. É sacerdote mas em Midian, de outra coisa. Não é templo, ele não segue Yahvé. Ele não é, ele é medianita. Tem 7 filhas. Ali ele casou com uma filha dela, que é a Zípora, que é a primeira filha que ele teve. Teve um filho imediatamente. O outro parece que nasceu mais no final da história. E aí ele então, o Jetro diz, fala, pode voltar, vai em paz então. E ele pega então um animal, por isso é que a gente deduz algumas coisas, a Bíblia tem pormenores. Quando diz que pegou um jumento, colocou a mulher e os 2 filhos, como a mulher e os filhos, né, já tinha mais. Quando você pega o início aqui do texto, diz que ele teve um menino. Vamos ver aqui o texto, ó, para você ver como é que são as coisas. Olha aqui, então, tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, fez montar no jumento, montou no jumento quem? A mulher e o menino pequeno, que era Eliezer, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. Então, logo que ele casa aqui, isso aqui que eu acabei de ler, é o Êxodo capítulo 4, versículo 20. Se montou a mulher e o menino no jumento, é que a mulher e o menino é pequeno. Então é o Eliezer. Esse episódio vai acontecer aqui do anjo querer matar Moisés porque não foi feita a circuncisão, com certeza vai ser com o menino novinho, que é Eliezer. Porque o primeiro menino nasceu logo que casou. Vamos ver aqui para você entender. Ó, naquele dia, sendo Moisés já homem, saiu os seus irmãos, vamos ver aqui. Aqui vai apacentar o seu sogro Moisés e tal. Vamos achar aqui, quando eu falo aqui, olha lá, ó. Moisés consentiu em morar, capítulo 2, versículo de número 21. Moisés consentiu em morar com aquele homem, ele deu a Moisés a mulher Zípora, a qual deu à luz um filho que chamou Gerson, que diz que eu sou peregrino aqui, eu não vou ficar aqui para sempre, sou peregrinando em terra estranha. Não fala que nasceu outro menino aqui, só lá depois, no final da história, lá no Êxodo, mais para frente, aí no capítulo 8, 18, vamos ver depois, é que vai falar que nasceu Eliezer. Então a dedução é que esse menino, Gerson, nasceu logo que ele casou com a Zípora. E o outro menino é um menino pequeno, que vai ser o rapaz que vai estar montado no jumento, uma criança, um tipo de um bebê, um menino pequeno, que vai estar montado com a mãe no jumento. Porque se eles fossem de idade, eles não iam estar em jumento, só ia a mãe no jumento. Os homens andavam, Moisés ia puxando o jumento junto com o Gerson. Porque se o Gerson aqui, se o Moisés tem 80 anos, e o Moisés foi pai com 40 anos, 41, 42, o menino tem 38 anos no mínimo, né? E o que vai ser circuncidado aqui pela Zípora, nesse episódio aqui,
que aconteceu aqui, ela tomou uma pedra aguda e cortou para pôr do filho, lançou aos pés de Moisés e disse: você é um esposo sanguinário. Isso está em Êxodo 4, versículo 24, no meio do caminho, o Senhor encontrou e o quis matar, porque não tinha circuncidado o menino mais novo, que era Eliezer, com certeza era novo, né, novinho, e ela não seguia a religião, ela não era mulher estrangeira, ela não era medianita, ela não seguia essa religião aí da circuncisão, não deixou circuncidar. Então nós vamos encontrar esse fato aí, que ele está voltando, na estalagem acontece aí, ela faz essa circuncisão do menino, joga o prepúcio nos pés dele, fala assim, é um esposo sanguinário. Fala duas vezes, esposo sanguinário, versículo, capítulo 4, 25, capítulo 4, 26. Aí diz o texto que Moisés mandou ele embora. Depois nós vamos encontrar Jetro vindo trazer, dizendo assim, porque tinha sido mandado embora para ele. O verbo lá é mandar embora, não é quem enviou ela não, mandou embora. Então aqui foi considerado um desaforo, né? A mulher naquele tempo, ela era considerada de classe baixa, né? Ela era como se fosse um objeto, a mulher. Então ela não podia fazer aquilo com Moisés. Era um desaforo que ela estava fazendo. Então ela ameaçou, foi esse ato dela aí, ela foi mandada embora para o pai com os meninos junto. Tanto foi o menino velho, o Gerson, como foi o menino novo, que é Eliezer. Depois, em Êxodo 18, versículo 2, 5 e 6, nós vamos encontrar depois da libertação do povo, quando Moisés está caminhando no deserto, o Jetro vem encontrar com ele e traz a Zípora e os dois meninos. Mas o Gerson e Eliezer está maiorzinho, porque mais ou menos no espaço, as pragas do Egito aí foi mais ou menos no máximo 6 meses. Deik acredita que foi uns 3 meses. Mas vamos pensar que seja aí de 3 a 6 meses aconteceram aquelas 10 pragas. Então eles estão caminhando, mais 3 meses estão no Sinai, né? No terceiro mês estava no Sinai. Então o período mais ou menos aí no máximo o período de 6 meses e 1 ano, é que ele ficou entre a vinda de Moisés para o Egito e o retorno dele. Põe 1 ano no máximo aí, né? Então ele encontra com Arão, né? Volta para Horebe, depois desse episódio que ele manda a mulher embora para a casa do pai dela, ele leva ela até na casa do pai dela, entrega ela lá, e ele volta para Horebe. Arão encontra com ele no Horebe, no monte de Deus. Lá no 4:27, no monte de Deus, Moisés então volta, entrega Zípora ao pai e vai para Horebe. Moisés relata a Arão tudo o que aconteceu, para o Jetro ele não contou nada, mas para Arão ele conta tudo, os milagres da cobra, da vara virar cobra, o milagre da mão que fica leprosa e fica limpa, e água em sangue, e eles então falam, vamos embora. Chegando lá em Israel, ajunta os anciãos, fala as palavras de Yahvé e apresenta os sinais para o povo. E o povo crê, diz o texto que o povo crê. E agora então eles vão fazer o quê? Eles vão ter que ir a Faraó. Que a ordem desde o início para o Senhor Yahvé passou para Moisés no monte era essa. Você vai lá e diga a Faraó que Israel é meu primogênito, que eu não abro mão dele, e eu vou tirar o povo daí com mão forte e mão estendida, mas você fica sabendo de uma coisa. Faraó vai endurecer o coração dele para que haja sinais e prodígios no Egito, porque o povo está muitos anos sem ouvir e sem presenciar o meu poder. Então, assim, os últimos que presenciaram foi Jacó e José. E essa geração outra aí já não tem nenhum deles que tiver experiências reais. Então, eu vou ter que fazer essas experiências, eu vou separar o povo da terra de Gósen. Algumas pragas vai atingir todo o Egito, outras pragas vai atingir, metade dela vai atingir só o Egito, e eu vou dar livramento para o meu povo. Então, para que eles tenham fundamentos, para que a fé deles seja forte, para eles enfrentarem o deserto. E no deserto eu vou provar esse povo também, para saber o que está no coração deles. É o que está em Deuteronômio capítulo 6 e 8. Então, você vai dizer a Faraó, deixa aí o meu povo, caminho de 3 dias, para que me celebre uma festa no deserto. Quem está falando é Yahvé, Israel é meu primogênito, e então essa que foi a ordem. Venha, eu te enviarei ao Faraó para que tire meu povo de Israel do Egito. Então esse era o objetivo dele, era esse. Então a próxima fase agora que nós veremos a seguir, depois que ele encontra nesse episódio de hoje, nessa aula nós vimos o relatório dele saindo de Jetro, parando na estalagem, levando o Zípora de volta, acontecendo aquele episódio da circuncisão do menino, né? Eliezer, que é o mais novo. Ele vai para Horebe, encontra com Arão, conta a experiência, vai para os anciãos judeus, conta, eles creem.
Agora, próxima aula, vamos ver ele se apresentando diante de Faraó. Fica na paz, tchau, tchau.